Mas eu quero ler Êxodo 15, verso 20 ao 26. E vamos aprender algumas coisas aqui nessa manhã com isso aqui. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. E Miriam lhe respondia, cantando: cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Imagina que alegria. Algumas horas atrás, estavam sendo perseguidos o cavalo e o cavaleiro. Mas agora podiam cantar ao Senhor, pois havia triunfado gloriosamente, lançando ao mar cavalo e seu cavaleiro. Depois Moisés conduziu Israel, desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão porque o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Moisés clamou ao Senhor e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água e esta se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhes deu leis e ordenanças e os colocou à prova, dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Repita comigo esse final: eu sou o Senhor que os cura. Amém. Esse Deus não muda. Esse Deus é o nosso único, potente, poderoso, onipresente, onisciente Deus. Ele é Jeová, Ele é Adonai, Ele é o Elohim. Diante do texto que nós acabamos de ler, observando que o contexto era ali aquele momento de alegria, de festa, em que Israel começava a sua jornada de saída do Egito. Libertação do Egito, saída da escravidão. Outra vida, transformação de mente, transformação, viver uma nova vida, decisão de viver uma nova versão de vida. Às vezes a gente fala de conversão. Conversão pode ser ou significar a sua decisão de viver uma nova versão de vida. Talvez a base, a essência da palavra conversão seja essa, a decisão sua de viver uma nova versão de vida. Que versão é essa? Que mudança é essa? Mudanças costumam acontecer de dentro para fora. De dentro para fora. Da mente, da alma para o corpo. Para as ações, para o comportamento. E não de fora para dentro. Toda mudança que acontece de fora para dentro, ela é rápida, passageira e sem força. Todas as vezes que você vê alguém que aparentemente mudou, transformou, e foi algo muito rápido, de repente as coisas já voltaram como a ser antes, significa que aquela pessoa, ela tentou forçar uma mudança de fora para dentro, a aparência exterior apenas, por dentro, como disse Jesus acerca daqueles fariseus e sacerdotes, dizendo: vós sois sepulcros caiados, adornados por fora, bonitos por fora, bem cuidados por fora, aparentemente belos, mas por dentro, morte, ossos, fedor.
Eles tentaram criar, forjar uma mudança exterior. Gente, quantas vezes que nós presenciamos essa mudança exterior sem que tivesse havido uma mudança interior? Mas o que o texto nos mostra, que nos dá base para pregar com o tema: qual história você quer contar? Qual história você deseja contar? Não do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido. Qual a história você quer contar de si mesmo? Qual história você deseja deixar registrado, como dizem, nos anais da história, nos escritos, no legado, nos álbuns de fotografia, na memória das pessoas? Qual a história você deseja, você quer contar? Por quê? Porque muitas vezes nós vemos pessoas decepcionadas. Decepcionadas com aquilo que a vida não lhe permitiu escolher. E é interessante que na vida nós quase que não podemos escolher muito. Ou por que não dizer, na vida as escolhas que fazemos não são muitas, são poucas. Porque quando eu pergunto para você, você escolheu seu nome? Sim ou não? Você escolheu seus pais? A casa que você morou quando criança, você que escolheu? Se tem irmãos, você que os escolheu? Puxa. Você escolheu o país que iria nascer? A cidade? Você escolheu o bairro que você ia nascer? Até agora você não pôde escolher nada. Você escolheu a cor da pele que você teria? Amarelo, branco, pardo, mulato, negro. É você que escolhe? Cabelo cacheado, cabelo liso, muito cabelo, pouco cabelo, calvície. Até aqui parece que a gente não pôde escolher nada, né? Religião? A religião na qual você nasceu, você escolheu? Não. O meio sociocultural, ou seja, a cultura, a sociedade, o ambiente, o nível financeiro em que você nasceu, é você que escolhe? Não. E é interessante porque aí no decorrer da história você encontra pessoas decepcionadas. Não é esse o nome que eu queria ter. Esse nome traz significados negativos para a minha vida e olha como a minha vida está. Não era assim que eu queria ser chamado. Olha a família em que eu nasci, em que Deus me inseriu, complicado, família confusa, família cheia de traumas, família com histórico ruim. Olha a cidade também em que Deus veio me colocar. Eu podia ter nascido lá na Europa. Por que eu não nasci na América, nos Estados Unidos? Por que eu não nasci no México? Só não quer nascer na Argentina, né? O Aguinaldo quer. Pessoas decepcionadas. E hoje, até mais do que isso, pessoas decepcionadas porque o menino, quando percebe que nasceu o menino, fala, eu queria ser menina. E de repente aquela mocinha ali, observando os meninos, eu queria tanto usar a botina e fazer o que os meninos fazem, ser um menino. Decepcionei. E eu fico pensando assim, as poucas escolhas que nós fazemos na vida, quando crescemos, vou permanecer repetindo o mesmo ciclo
familiar, destrutivo do meio em que eu nasci, vou continuar entendendo que esse nome que me deram cria um significado tão forte em mim, que eu não consigo me desvincular dele, em vez de pensar assim, não, peraí, o nome não vai trazer o significado para a minha vida, mas eu vou levar um significado bom para esse nome. Até porque se nós formos pensar assim, todo mundo colocava o nome no filho de Jesus e da filha de Maria. Ou Ana. Já que Ana foi agraciada por Deus, Maria, agraciada por um filho, o Messias. Eu conheci um Jesus, e aparentemente, eu perguntei, seu nome é Jesus? Mas é Jesus, o primeiro nome. E ele tinha um cabelo longo, magro, alto, assim, eu falei, parece Jesus mesmo. Que coisa, né? Como é que o nome... Aí eu comecei a conhecer ele melhor, assim. Meu Deus, quanta perversão naquele homem. Que é aquilo? Na época eu era meio ignorante acerca das coisas de forma geral. Aquilo me assustou tanto, porque eu achava que o nome deveria trazer o significado à vida daquela pessoa. E eu estava assim, então... As pessoas ficam... Porque eu conheci uma pessoa que gostava de trocar o nome das pessoas. A Catarina teve o nome trocado, né? Teve outros que tiveram seus nomes trocados. Porque entendia que... se o seu filho nascer com o nome de Elvis, com o nome de Rick, troque o nome deles, porque aquele nome vai fazer deles aquela pessoa. Engraçado, o Jesus, o Salvador da humanidade, não conseguiu fazer daquele indivíduo um ser melhor. Então eu entrei em colapso. Eu entendia que o nome que trazia o resultado, agora eu estou entendendo. Não é o nome que traz o significado, é a pessoa que aceita que aquele nome traga ali o resultado realmente, como Mara, né? Existem mulheres que se chamam Mara. Amargura. Miriam. Gotas de água, águas amargas ou águas doces. É o significado de Miriam. Moisés, tirado das águas. É interessante porque Joquebede e Arão, parece que eles eram impressionados, né, com o poder das águas, né? Afinal de contas, eles moravam perto do Nilo, um rio gigante, trazia vida para aquela região, e eles estavam ali bem no delta, né, bem quando o Nilo se ramificava e desaguava no Mediterrâneo. E eles estavam ali em Gósen, naquela região que foi dada para eles, quando, há 400 anos atrás, Jacó, com seus filhos e netos, num total de 70 pessoas, foram lá para fugir da fome. Foram lá para o Egito. Vocês vão ficar aqui, ó. Essa região aqui é boa, vocês vão criar aí o rebanho de vocês, vocês vão... E ali eles estavam, há quase 400 anos. Até que nasce um menino que não poderia continuar vivendo. Moisés, a sina de Moisés, desde o seu nascimento era: ele não pode continuar vivo. Por quê? Porque Faraó, o rei do Egito, estava entendendo que os hebreus estavam crescendo de uma forma sobrenatural, e eles estavam se tornando mais fortes, e eles estavam se tornando mais poderosos, ao ponto de o rei do Egito dizer: todas as crianças que nascerem homens, vocês matem. Se nascer menina, deixa viver. Se for homem, mate.
E Moisés nasce nesse contexto. Moisés nasce nesse momento difícil. Joquebede e Arão ficaram assim: o que vamos fazer? As parteiras tentando ajudar, as mulheres hebreias tentando fugir daquela punição, dando à luz antes que as parteiras chegassem. O que vamos fazer com Moisés? Você já ouviu dizer um termo assim, está escrito nas estrelas? Quem já ouviu isso? Acontece um problema assim, faz uma viagem, nossa, aconteceu uma tragédia, uma situação. Aí às vezes alguém vem e diz: não, estava escrito nas estrelas que isso ia acontecer. Estava escrito nas estrelas que esse relacionamento não ia dar certo. Estava escrito nas estrelas que você seria um fracassado. Estava escrito nas estrelas que esse projeto ia fracassar. Que essa viagem não ia dar certo. Que esse evento ia por água abaixo. Estava escrito nas estrelas. Por que que esse termo se tornou assim tão natural? Um termo cunhado assim, como assim está escrito nas estrelas? Nós temos que entender que esses termos surgem por um motivo. Então, de repente você olha para o céu e vê estrelas. As estrelas escrevem algo? A não ser as constelações que formam aqueles formatos, que representam signos. O Cruzeiro do Sul, ali é o signo tal, ali é Câncer, ali é Capricórnio. Então, o zodíaco todo tirado daquele céu estrelado, daquela constelação de igreja. Então, de repente, você abre o jornal e o que está escrito ali? Leia o seu horóscopo. Quem lê o horóscopo hoje? Ninguém lê horóscopo mais. Quem lembra do horóscopo no popular? Quem já leu o horóscopo no popular? Quem acreditou que aquilo era verdade? Mantenha aí. A Miriam fez assim: se fosse bom para mim eu pegava, senão eu não pegava, E eu só me lembro do pastor Euclides Paro. Lembra dele? Pastor Euclides? Pastor Euclides uma vez trouxe uma pregação sobre signos. Quem que é João Bidu? Era tipo a mãe de Ná, João Bidu. Entendi. Não era no tabernáculo não, Não, que vocês estão falando uma coisa, eu achei até que alguma coisa passou batida e eu não soube, Não, mas eu entendi. É um livrinho, Você gostava, deixa eu ver. Não dá certo Capricórnio comigo. Ai, meu Deus, ele é de Capricórnio. É isso, não. Aí a gente abriu o popular. Nossa, deixa eu ver meu horóscopo hoje. Aí o seu dia não vai ser bom, não sei o quê. Estava escrito nas estrelas aqui, Por isso que está dando zica tudo que eu vou fazer. Vou dormir com a cabeça no travesseiro, o quê? Tranquilo e descansado, porque as estrelas já escreveram como seria o meu dia. Será que eu não estou permitindo que a minha vida seja guiada por supostas estrelas que estão tentando determinar o meu destino, o meu futuro? Ou eu estou simplesmente procurando escrever, contar uma história diferente daquela que possivelmente seria contada se eu tivesse permitido que as estrelas escrevessem acerca do meu dia? Quantas pessoas deixaram de se casar porque o signo não coincidia? Não vai dar certo. Eu lembro daquele culto, não sei se vocês se lembram, um culto de encontro, nós saímos dali, eu fiquei assim, eu tenho que, primeira coisa que perguntar, não é a idade, não é o nome, de onde mora, ou família, eu tenho que perguntar assim, para não ser tão bizarro, pergunta só o dia e o mês do nascimento, porque eu já sei mais ou menos que signo é. Se for, aí falava assim, se for do mesmo signo é um problema sério, e se for do signo apóstolo de você, talvez sejam 2 problemas, e pior que eu casei com uma mulher com signo depois de mim.
Imagina, né? Ter que tirar toda aquela bagagem assim e falar assim, não, vai dar certo sim, não é signo que vai definir o nosso amor, o nosso destino, o nosso futuro. Mas estava escrito nas estrelas, e eu acreditei, né? Alguns dizem, estava escrito nas estrelas, e eu acreditei. O horóscopo falou para mim, já me contou antes, que não ia dar certo. Será que nós não estamos vivendo de desculpas? E tentando colocar a responsabilidade num suposto horóscopo, num suposto zodíaco, nas estrelas. Agora as estrelas são culpadas pelo meu fracasso. As estrelas são culpadas pelo meu relacionamento fracassado. As estrelas culpadas. Aí vai lá para o quintal à noite, é você. Constelação de Câncer, constelação de Gêmeos, constelação de Áries. É você o culpado. Tem um autor. Ele nasceu no século XVIII e partiu no século XIX, um psicólogo. O nome dele é... Eu anotei o nome dele aqui. Paul Tournier. Paul Tournier, é um nome complicadinho, ele é suíço. É psicólogo cristão. Falar nisso, eu quero... Não vou dar spoiler nenhum, mas eu quero dizer para vocês que vocês não podem perder o Frente a Frente com a Verdade, que será... Agora eu confundi, Maico. Foi tanto horário aí que eu confundi agora. Me fala aí. Terça? Confundi. Terça? Terça-feira, 18 horas. Que nós estamos assim, tentando adequar. Nós estamos olhando o zodíaco. Brincadeira, gente. Vocês acreditaram, né? Mas nós estamos olhando mesmo. Estamos olhando os gráficos. Das transmissões, né, que o YouTube tem. O YouTube sabe de tudo, onde as pessoas estão, qual horário. Então tem um gráfico lá, parecendo um zodíaco mesmo, né? Vou colocar aqui. Então a gente está tentando achar aquele um horário em que abraça o maior número de pessoas, não só observando a família Unidos, mas de maneira geral, pessoas que têm interesse nisso que falamos, que pregamos, na palavra de Deus. Então vamos fazer uma tentativa e, enfim, o que a gente tiver que fazer, vamos fazer. Terça-feira, 18 horas. Frente a Frente com a Verdade. É uma psicóloga cristã. E eu lembrei agora por causa do Paul Tournier. Psicólogo cristão suíço. Órfão aos 3 meses de idade. Parte de pai. E aos 6 anos de idade, parte mãe. Ou seja, na infância se tornou órfão. E ele tem um dos seus livros, ele tem um dos capítulos que ele fala que os órfãos que mudaram o mundo. O que ele traz ali? Ele traz ali que o condicionamento, ou seja, o trauma, o luto, que gera ali um sentimento de abandono, de tristeza, de rejeição naquele que é órfão, no coração de alguns, faz com que essa sina, né? Porque tem gente que fala de sina. Quem já ouviu falar essa palavra sina? É sina dela, tudo dá errado. Já ouviram, né? Mas é a sina dele. É assim, é os termos, né? Está escrito nas estrelas, é a sina. O que é sina? É aquilo que parece que é assim, quando você fala assim, mas é sina dele, ó, tá vendo? Ó, não passou de novo, não deu certo de novo. É a sina, o que significa? Está pré-determinado e condicionado a dar errado. Pronto, é a sina. Aí o menino chega assim, o que é sina? Está determinado para dar errado. Aí ele fala assim, é? Aí ele assume aquilo como verdadeiro e dali para frente dá tudo errado mesmo. Aí chega lá na frente, o que foi que aconteceu com você que você está desse jeito? É minha sina. É porque foi escrito nas estrelas. Começa a dar tudo errado. Aí alguns órfãos, eu sei que pode ser que tenha algumas pessoas aqui que tenha sido órfão. O Newton, é isso, Newton. Órfão de mãe. E aí esse psicólogo, meu Newton, ele parte entre a década de 70 e a década de 80, ele nasce no século XVIII, e ele é um cristão. Como um órfão, ele começa a avaliar que existiram tantos
seres humanos brilhantes que mudaram o curso da humanidade porque foram órfãos. Aí falou assim, engraçado. Tem gente que chega no final da vida e fala assim, o que foi que deu tudo errado? Minha sina. Que sina? Fui órfão. Gente, vocês estão entendendo que a história que você quer contar é a história que você vai contar? E não o que as estrelas escreveram, ou que a condição, o meio, o nome que te deram, a família onde você nasceu, a religião que você foi inserido, o meio sociocultural, o ambiente em que você nasce. Aí você diz, foi isso que vai fazer de mim aquela pessoa. Eu entendo que o ambiente que você permanece, a religião que você aceita, a condição que você simplesmente abraça, porque eu disse que nós não escolhemos muito na vida, mas você escolhe o marido que você vai casar? Você escolhe a esposa que você vai casar? Você escolhe os amigos que você vai ter? Você escolhe o rumo que você vai tomar religiosamente? Você escolhe culturalmente o meio em que você vai conviver? Você escolhe. Então por que a culpa continua sendo de Adão? Nós vimos aqui Miriam, quando aquela menina nasce, o nome dela representa algo talvez ruim, águas amargas. Só que, a exemplo dessa dupla, Miriam e Moisés, nós temos que entender que a vida não funciona ao acaso apenas. A vida não é simplesmente resultado do nome que te deram. A vida não é resultado do contexto em que você nasceu. A vida é resultado das suas escolhas, das suas decisões, do quanto você aceitou ser quem você é até aqui. Mas você pode querer ser outra pessoa daqui para frente. Você pode? Pode. Quando se fala de luto, e Alzira já disse isso, chega um momento que você escolhe se vai continuar enlutado ou não. Quem já passou por isso, dizendo com propriedade. Chega um momento, mas também não tente forçar estar vivendo o luto e simplesmente sair antes do momento propício. O que é esse momento propício? O momento em que Deus quer que você, assim como Ele falou com alguns ali do Antigo Testamento, rasga suas vestes, cinza na cabeça, mas depois falou, agora vai lá, toma banho, come, agora está na hora de seguir a vida. Só que as pessoas podem simplesmente estacionar ali e nunca mais sair. Ah, por quê? É porque eu perdi, é porque aconteceu isso, me destruíram, foram injustos comigo, então eu estacionei aqui, nossa, nunca mais saiu, não, nunca mais saiu, e é isso aí mesmo? É isso aí mesmo. Então são suas decisões, suas escolhas, que vai fazer da sua vida uma sina ou oportunidade. Você sabia que para Deus, ali nós entendemos muito que Davi foi ungido por Samuel, e de repente aquele momento em que Davi foi ungido por Samuel, a gente entende que aquele é o momento mais importante da vida de Davi. Mas naquele momento em que Davi foi ungido por Samuel, quem soube daquilo? Quem soube? Jessé, os 7 irmãos, pessoas que muito provavelmente, depois daquela reunião, se reuniram e falaram assim, vamos evitar falar isso, porque é até uma vergonha para a família. Eu achei que ia ser um de vocês, foi o ruivo, cuidador das ovelhas, fedendo bosta, desculpa, estrume, lá do pasto. Ninguém mais. Ai, Deus pensou assim, eu preciso soprar o vento o nome de Davi nos ouvidos dos filisteus, nos ouvidos de Judá, nos ouvidos de Israel, nos ouvidos desse povo todo. Eu preciso soprar o nome de Davi. O que eu faço? Já sei.
Ele é o que serve os seus irmãos. Ele é o que leva a carta, volta com a carta. Ele é aquele que não podia fazer parte do exército de Israel. Existe uma história judaica na Mishdá. São textos escritos judaicos. Chega a dizer, e eu não estou afirmando isso é uma conjectura, chega a dizer que a mãe dos 7 filhos de Jessé não era a mesma mãe de Davi. E eles mostram isso, provando através dos termos que a Bíblia usa. Olha, ele é ruivo, ele é diferente. Olha, é ele que cuida dos animais, é o serviço mais baixo. É ele que cuida do lixo ali, do monturo, né? Quando Davi disse, me tirou do monturo, do lixo, me colocou assentado com os príncipes. Então toda essa história leva os judeus, os donos da história, né, a tentarem talvez criar ali conjecturas, enfim. Se é ou não é, para nós não faz diferença. E se fosse, para nós é até mais importante. Mostra que a soberania de Deus tira mesmo realmente aquele que é bastardo ou ilegítimo e coloca assentado no trono. Como fez com Ruth, como fez com Raabe. Mulheres que não poderiam estar na genealogia de Jesus, mas elas tiveram que aparecer. Então Davi, Jessé chama Davi, né? Davi, leva lá o queijo, leva ali a comida para os seus irmãos, já que você não pode fazer parte da guerra, você vai ser o mensageiro. E Davi chega lá e vê o filisteu, lê Golias. E sabe de uma coisa? O que Golias representa? Às vezes as pessoas olhavam, talvez dissessem, que sina de Davi. Vai morrer tentando lutar. Ainda bem que ele não foi chamado para a guerra, porque olha só, o final da vida de Davi vai ser uma lástima. Que vergonha para a família de Jessé. Aquele que foi ungido rei, de repente, acabou. Que vergonha para Deus, que vergonha para Samuel, o sumo juiz de Israel. Mas de repente, a gente entende que para Deus soprar o nome de Davi em toda aquela terra, em toda a Judéia, em toda a Samaria, em todos aqueles lugares, não existia Samaria. Região norte, região sul, Israel, Judá, inimigos, árabes, para que Deus pudesse soprar, Ele teve que criar um obstáculo, para que Davi pudesse transpor aquele obstáculo. E às vezes os obstáculos da sua vida, aquilo que estava escrito nas estrelas, a sina, o seu horóscopo, o zodíaco, às vezes tudo estava dizendo, não vai dar certo. E Deus ama pegar a sua sina, pegar os seus obstáculos e fazer deles oportunidades do seu nome ser conhecido na terra. E às vezes você vê um obstáculo, você pensa, mas de novo, não olhe como um obstáculo, não olhe como uma sina. É o meu nome, é a minha família, o problema é aquilo que aconteceu lá no passado, esquece tudo isso, tudo é sina. É sina de um ciclo vicioso familiar, esquece isso. Você vai olhar para Golias agora, não como um obstáculo, não como oposição, não como um inimigo comum qualquer. Você vai olhar para Golias como uma oportunidade de Deus soprar o seu nome e dizer, ali vai um filho justo meu, que não retrocede à guerra, que não retrocede ao problema. Qual história você quer contar? A que estava escrita nas estrelas? A da sina do nome que deram para você? Da família em que você nasceu? Do país em que você... que decepção esse país! Não queria ter nascido nele. Ou você quer simplesmente dizer, olha, eu abençoo a minha nação. Eu abençoo os meus antecedentes. Eu abençoo o meu nome. Eu abençoo tudo que parecia ser uma sina, para que eu possa fazer da minha história realmente um legado que faz sentido para a humanidade, em especial os cristãos da terra.
Ah, mas eu sou tão pequeno. Gente, sabe quem era Davi? Estava lá, escondido, com o pezinho todo sujo, cheio de poeira, às vezes lágrimas nos olhos, saliva. Samuel diz: não vamos nos assentar à mesa enquanto não chamá-lo. Por que não chamou ele antes? Sabe por quê? Porque às vezes aqueles que não querem ter você por perto, não vão falar com você mesmo. Aqueles que não querem ter você na festinha da sua mãe, coisa que eu estou dizendo aconteceu agora recente. É a festinha da sua mãe, mas eles não querem ter você lá. Jessé, os irmãos de Davi, Jessé não queria Davi lá. Aquele não era um momento para Davi estar lá. Davi iria envergonhar aquela família. Sabe o que Deus faz quando as pessoas simplesmente rejeitam aquele que está sendo preparado por Deus para ter um nome na história, no legado que deixa para a humanidade e em especial aos cristãos? Ele fala assim: pois eu vou fazer o seguinte, vocês nem vão se assentar antes que eu o chame para estar aqui, porque sou eu que sondo os corações. Samuel ficou ali meio dividido, aquele grande homem, conforme nós já pregamos aqui, falando dele pequenininho, desde seu nascimento, aquele homem que estava revestido de poderes, de juiz, de sacerdote, de profeta. Os três poderes revestindo aquele homem que quando foi chamado por Deus para ungir ali o rei, quando Deus disse: Samuel, pode descer, eu já encontrei o substituto de Saul, já encontrei um que tem o coração segundo Deus, pode vir. E Samuel desce lá do norte de Israel, com um chifrinho e um azeite dentro, representando força, representando unção. Cadê esse homem? Cadê? Chega lá na casa de Jessé. Jessé, a bênção estava chegando na casa de Jessé, Jessé nem sabia. E isso diz uma coisa para nós: muitas bênçãos chegam de surpresas. Bênçãos são oportunidades. Sina você sabe bem quando ela chega, mas a oportunidade às vezes você deixa passar. Tem tanta gente deixando passar a oportunidade. A sina todo mundo conhece. Não, isso aí é a minha sina mesmo. De novo. Mas quando a oportunidade chega, Deus chega com suas bênçãos de forma que surpreende. Samuel, não olhe o exterior. Mas, Senhor, como é que eu faço? Olha o interior. Como que eu olho o interior de alguém? A palavra de Deus diz que a janela para a alma são os olhos. Janela para a alma são os olhos. Então eu preciso olhar para a alma. Eu preciso olhar nos olhos. Por isso que às vezes é tão difícil olhar nos olhos das pessoas e dizer verdades. Porque você está olhando para a alma. Davi chega. Qual a sina de Davi? É o que criava do rebanho, é o que estava sujo, é o que estava empoeirado, é o que estava cheio de, às vezes de saliva de animais ali, cheio, os pés às vezes sangrando, às vezes ali machucados pela perna, perebas ali, pelo joelho, aquele menino ruivo, diferente dos demais. Sabe por que Deus disse para Samuel: não olhe o exterior? Porque aquela cena era feia demais. Para descer lá do norte de Israel, até o sul, em Belém de Judá, com um chofar, com um chifre, cheio de azeite da unção, para derramar no menino, sujo, todo cheio de feridas, sangramentos, às vezes ali. Deus disse: não olhe a aparência. Quem sabe Samuel pega o queixo de Davi e levanta, para ver os olhos, para ver quem era aquele menino, que não tinha condição nem de estar com a cabeça erguida diante de tanta pompa, o presidente da república na minha casa.
E de repente, ele levanta Davi e olha nos olhos e vê o brilho dos olhos de Davi e vê, é esse. Eu vi a alma. Está sujo. Tem nada não. É esse que o óleo da unção, esse poder será derramado e vem lavando, escorrendo seus cabelos, escorrendo o seu rosto, limpando aquela saliva, aquela poeira, deixando ele curado das suas perebas, feridas. Talvez Davi era mais improvável do que você de ser alguém para a humanidade. Talvez não, com toda certeza. Só que a palavra de Deus diz que as bênçãos de Deus te perseguem. Quando você vê alguém perseguindo muito a bênção, é porque talvez as coisas não estejam acontecendo como tem que ser. A palavra de Deus ali em Mateus capítulo 16, Marcos 16, verso 15, diz que estes sinais, que sinais? A proteção, a cura, a bênção seguiriam aos que crerem. E eu vejo na Bíblia a bênção sempre seguindo, perseguindo. E nós vemos ali, naquele cenário em que Miriam e Moisés nasceram em um ambiente, em uma situação em que talvez Moisés não teria vivido, mas Deus viu em Moisés um libertador. Miriam não viu, Joquebede não viu. Ela queria apenas ter o seu filho. Ela queria apenas que ele permanecesse vivo, então ela cria ele por 3 meses, coloca em um junco, e Miriam, aquela menina nova, a irmã mais velha de Moisés, vai ali para o Nilo acompanhar o trajeto. O Nilo poderia ser a sina de Miriam, e quando ela chegasse na idade adulta, pudesse dizer, eu sou traumatizada com água. Para que minha mãe colocou esse nome em mim? É a minha sina. Meu irmão foi comido por um crocodilo na minha frente. Hoje, os meus traumas com água não me permitem ver grandes águas ao ponto de eu me afogar no chuveiro. É isso que as pessoas declaram aos psicólogos, psiquiatras. Foi meu nome. É o nome que minha mãe me colocou. Já estava predizendo o que aconteceria, mas Deus converte sina em oportunidade quando você reconhece, quando você enxerga que você não nasceu para viver uma sina, você não nasceu para viver o que estava escrito nas estrelas, você não nasceu em função de horóscopo. Você nasceu para mudar o significado da sua sina, enxergar missão na sua vida. Qual a sua missão? A missão faz você transformar sina em oportunidade. O Nilo era sina, mas se tornou a maior oportunidade de Moisés continuar vivo. A água. Mas pouco tempo depois, olha a sina lá de novo. Mara. As águas de Mara. Lá vem de novo. Essas águas me perseguem. Águas amargas. O meu próprio nome. Mas de repente, por uma intervenção divina, a natureza, um arbusto, uma madeira que estava ali do lado daquelas águas, a intervenção divina transforma sina em oportunidade. E faz com que aquelas pessoas desfrutem das águas mais saborosas que haviam tomado nos últimos tempos. Intervenção divina. Obediência. Transformando sina em oportunidade, em possibilidades. Você vai olhar diferente quando tiver um problema para resolver. Você vai olhar para o problema diferente. Você vai olhar para o problema, você vai dar um nome para ele. Golias. Mara. Nilo. Você vai dar esses nomes para eles. Isso é o Nilo. Calma.
Deus faz com que as sinas se transformem em oportunidade. Mas o que eu preciso? Eu preciso entender, enxergar missão. A missão, quando você enxerga, peraí, eu tenho uma missão, mas meu nome diz que eu vou ser um fracassado. Não importa, deixa meu nome para lá. Eu tenho uma missão. Quando eu enxergo missão, eu transformo o significado do nome num outro significado muito diferente. Você faz com que aquele nome deixe de ter aquele significado e mude o significado daquele nome. Obediência. Contentamento. Paulo diz, eu sei estar contente. Fé. Fé. Faz com que gigantes caiam diante de meninos. Saindo ali daquelas águas amargas. Miriam começa no Nilo, condicionando ela a uma situação bem traumática. Não era suficiente, passa pelo Mar Vermelho. Ah não, agora é o fim. Calma, Deus vai abrir o mar. Do outro lado, tamborim, cantando, louvando, águas de Mara. Calma, intervenção divina vai chegar. Aí de repente o povo está com sede, está com sede, está com sede. Moisés, vem cá. Eles querem o quê? Água. O que eu faço? Fere a rocha. Moisés fere a rocha, aquela água jorra milhões e milhões de litros de água, alimentando milhões e milhões de pessoas, saciando milhões e milhões de pessoas. Lá em Massá. Então Moisés e Miriam vêm ali do Nilo, vêm pelo Mar Vermelho, vêm pelas águas de Mara, vêm ali em Massá. Mas chega um momento, 40 anos depois, lá no finalzinho da jornada, Miriam morre, o povo murmura, queremos água, Moisés. O que tem que fazer, Senhor? Fale a rocha. Moisés enfurecido, Moisés talvez vivendo aqueles momentos em que parece que tem momentos em que você traz um sentimento de ódio por quem você ama, porque tem quem sabe ele pensou, puxa Miriam, era para a gente entrar na terra, saímos do Egito, você veio comigo até aqui, por que você se rebelou? Por que você fez isso, Miriam? Aquele sentimento ruim de mágoa por quem você ama, porque aquela pessoa fez o que não deveria fazer. Às vezes a gente sente mágoa por quem amamos, e às vezes as pessoas pensam que é porque a gente não é, porque a gente ama. A gente fica magoado pelas decisões, escolhas erradas que aquela pessoa faz, por permitir-se ser levado, ser conduzido, ser condicionado por religiões, por credos, dogmas, homens. E você começa a ter mágoa, uma mágoa de quem você ama. De tanto que aquela pessoa faz besteira. Aquele momento de fúria, Deus fala a rocha. Paulo lá na frente vem explicar para a gente por quê. Um dia, a rocha precisava ser ferida mesmo. Como Cristo foi ferido na cruz uma vez apenas. Quando Cristo foi ferido na cruz, era para ser ferido uma vez apenas. Moisés, agora, para tipificar aquilo que vai acontecer lá na frente, depois que Cristo foi ferido, a graça não exige mais feridas. Agora a graça exige que você fale com Cristo. A rocha era Cristo. E Moisés vem raivosamente, furiosamente, vivendo aqueles momentos de tensão. Meu Deus, o que está acontecendo? Estamos chegando à terra prometida. Minha irmã morre, tanta coisa acontecendo. E bate na rocha, bate na rocha. A água sai. Sabe, eu fico pensando assim, desses momentos, desses cenários como do Nilo, impossível ele ter sobrevivido, sobreviveu. Cenário como o Mar Vermelho, impossível ter atravessado, ele atravessou. Mara, impossível aquela água amarga se tornar em doce, e ela se tornou, intervenção divina. Lá em Massá, em Refidim, impossível aquela água sair de uma rocha, coisa mais absurda, saiu.
Moisés estava quase entrando na terra. A prova mais fácil que Moisés tinha era só falar. E Deus disse: vem cá, Moisés. Eu quero mostrar uma coisa e dizer para você. Você teve fé para transformar a sina em oportunidade. Você enxergou a missão que fez com que você transformasse esse, alguns dizem karma, né? Em possibilidades. Esses obstáculos que você via como obstáculo, em algo favorável. Você enxergou a missão, você teve fé. Você se contentou na travessia do deserto com aquilo que eu mandava, com as codornizes. Você se contentou, você fez tudo, Moisés. Só que uma coisa lhe faltou na última hora, para que você mantivesse as oportunidades. Você desobedeceu. O que eu disse para você, Moisés? Fale a rocha. E o que você fez, Moisés? Eu feri a rocha. Pastor, mas que isso? Só por isso? Bom, se você considera desobediência um só, talvez você não entenda que nós estamos vivendo o pecado da humanidade gerado por Adão e Eva por causa de uma desobediência simples, talvez mais simples do que a de Moisés, que foi: não coma do fruto, eu comi. Só isso. Nossa, esse tanto de gente sofrendo por causa disso. Só isso. Calma, tem um monte de gente que depende de você que está sofrendo por causa das suas desobediências. Talvez ainda a sina continue por causa da desobediência. Talvez ainda o nome faça muito significado, tenha muito sentido por causa da desobediência. E o que eu convido você nessa manhã é se perguntar: realmente, eu quero contar da minha história, uma história de vida, de oportunidades, de possibilidades, de chances, de realizações, de momentos agradáveis? Se você quer realmente fazer da sua vida e contar no futuro uma história de possibilidades e oportunidades, convido para você ficar de pé e entender que a conversão é uma decisão de viver uma nova versão de vida. Ah, mas meu nome é por causa do santo? Ah, já o meu é por causa disso? Ah, mas aquele nome... Não. O nome não vai mais trazer significado à sua história. Você vai mudar o significado do seu nome. O signo não vai mais trazer significado à sua vida, à sua relação. Você vai trazer um novo significado para o seu signo. Você vai trazer um novo significado para a sua família. Ah, mas eu fui órfão. Um novo significado para essa orfandade. Enquanto muitos encostam na orfandade e dizem: é porque eu fui órfão, ninguém me deu a mão. Olha, esse sentimento de injustiça, de incapacidade, de rejeição. Outros, meu irmão Nilton, que o coração faz desta sina uma oportunidade de fazer tudo diferente. Leandro, Leonardo, Lorena não são órfãos. Oportunidade de fazer tudo diferente. Conversão, decisão de viver uma nova versão. Mas só que eu preciso dizer uma coisa. Homens fortes criam tempos fáceis. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens frágeis. Fracos. Homens fracos e frágeis criam tempos difíceis. Tempos difíceis criam homens fortes. Eu quero que você entenda uma coisa: a vida é um ciclo.
Homens fortes, criando tempos fáceis. Tempos fáceis, criando homens fracos. Homens fracos, criando tempos difíceis. Tempos difíceis, criando homens fortes. Talvez nós estejamos vivendo um tempo em que homens fortes conseguiram criar tempos fáceis, que estarão gerando homens fracos. Mas muito provavelmente esses homens fracos estarão criando tempos difíceis, que voltará a criar homens fortes. E é isso que nós temos que entender, que nada pode se submeter a um condicionamento, dizer, mas no passado não era assim. A vida é um ciclo, ela volta a ser aquilo que foi. Foi meu pai, foi minha mãe, foi meu nome, foi... Nada disso vai te afetar. Nada disso vai te condicionar, nada disso vai fazer de você ser quem talvez o inimigo queria que você fosse. Miriam não foi. Ela não se perdeu ali no Nilo, ela não se perdeu no Mar Vermelho, ela não se perdeu nas águas de Mar, ela não se perdeu em Massá, não, ela não se perdeu. Ela se perdeu na desobediência e não aceitar Moisés como líder. Ela queria ser como. Não foi na sina, foi na decisão que ela teve de fazer o que não devia. Pai Celestial, nesta manhã nós estamos aqui nos preparando para contar a nossa história. Nós estamos nos preparando para dizer que nada e nem ninguém pode mudar o curso de um vencedor, de alguém que supera as dificuldades, de alguém que permanece, de alguém que continua, de alguém que persevera. Ninguém pode mudar o curso de alguém que persevera. Não existe nada, nem ninguém, nem condição que mude. Mas você precisa de converter, ao ponto de decidir viver uma versão diferente, talvez a que você vive hoje, e crescer que seja 1% ao dia. Em nome do Senhor Jesus, saúde a todos nós, saúde ao que nos ouvem, saúde ao que participa, saúde, força, vigor, coragem para você vencer cada batalha, e que tenhamos um almoço abençoado. Abençoe as mãos daquelas que prepararam o almoço para nós nesta manhã, e que nós possamos ter uma reunião de ceia agradável, e que o Senhor Jesus Cristo possa nos conceder a bênção, ó Pai, de comungar e sermos abençoados e curados mais uma vez, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abrace alguém que está do seu lado e diga: qual história você quer contar? Qual história você vai contar?